Vamos conversar hoje sobre as ilusões que a gente cria na nossa vida. Eu sou Alex Fagundes, tu tá aqui no podcast Escreva Sua História, aquele podcast para te fazer pensar, analisar e se conhecer um pouco melhor, para que tu possa ser autor e protagonista da tua própria história. Quando eu falo de ilusões que a gente cria, eu não tô falando de nada que tu precise de medicamento. O que eu quero que tu pare e olhe? São aquelas construções mentais que a gente faz e que definem regras e escolhas que a gente faz na vida e que, na verdade, muitas vezes não tem nem um pé no mundo normal. São aquelas pequenas mentiras que a gente conta, depois acredita. E aí eu me lembro de um exemplo, assim, que é muito engraçado, que eu me lembro dos meus pais contando, que uma vez a minha mãe pediu pro meu pai comprar uma ripa, uma vara, uma madeira que era para levantar o varal para estender roupa. E aí o meu pai, muito rapidamente, disse que era caro demais, que não dava para comprar. Claro que isso faz muito tempo. Foi anos 80 ou 70, isso aí, sei lá quando foi. Eles me contaram a história, eu já me conhecia por gente, para eu lembrar, então já fazia um bom tempo. E aí, passou um tempo e tudo, daqui a pouco ela tá falando com alguém e disse, eu queria comprar uma vara, uma ripa de madeira. Mas é bem baratinho. Aí ela foi olhar, o preço era muito barato. O que aconteceu? Meu pai criou a história na cabeça dele, ou talvez ele não quisesse comprar, ou talvez ele achasse realmente fosse muito caro, ele já saiu dizendo que era muito caro. E por que essa história é interessante? Porque na nossa vida a gente cria paredes e muros imaginários que, na verdade, são imaginários porque eles existem só na nossa cabeça. E a gente não passa daquele muro. Vou dar mais um exemplo, que é o exemplo do elefante, né? O elefante, quando é pequeno, tu coloca um pino no chão bem forte e uma corrente segurando ele. Conforme ele vai crescendo e ele desiste de tentar puxar a corrente, tu vai reduzindo a força da corrente. Até o momento em que tu coloca uma madeirinha, uma cordinha, que ele rasga e arranca com facilidade, mas ele não vai embora porque ele já está acostumado de que ele não consegue. Quando a gente cria essas histórias, esses monstros, essas ilusões na nossa cabeça, a gente está definindo partes da nossa realidade, do tipo, eu não posso fazer isso porque em algum momento alguém me disse que eu não podia, ou eu tentei fazer e eu não tinha força, ou tentei fazer e deu errado, e em vez de eu tentar de novo, eu já defino, para não me frustrar, que eu não consigo, porque aquilo é demais para mim. E aí eu começo a construir essas barreiras mentais, ou seja, estas ilusões, que acabam definindo os limites que eu tenho na minha vida, sendo que às vezes eu fiz uma tentativa só. Mas mais ou menos assim, eu vou tentar pintar uma parede, eu nunca pintei, a parede está mal pintada, daí eu assumo que eu não sei pintar e eu nunca mais pinto. Ou eu vou fazer um buraco na parede, faço uma besteira e nunca mais eu faço um buraco na parede. A gente só aprende as coisas quando a gente faz várias vezes. E é só fazendo que tu vai ver que não é só a teoria, tu também tem a prática para te guiar. Mas quando tu faz a primeira vez e erra e fica ruim ou dá errado, se tu definir que aquilo virou uma regra para ti, tu criou uma ilusão para ti, tu criou uma parede imaginária. E é isso que eu quero te dizer com ilusões que a gente cria. A gente cria regras, a gente cria conceitos, a gente cria possibilidades e não possibilidades na nossa vida. Isso quer dizer que se eu imaginar as coisas, se eu imaginar que tem uma porta ali, a porta vai aparecer? Não, né? A gente tá no mundo, o mundo tem regras. Mas assim, se tu imaginar uma porta e além de tu imaginar, tu comprar ferramentas e tu começar a construir uma porta no lugar, adivinha, tu vai fazer uma porta. Mas se tu imaginar uma porta, tô indo pelo exemplo que veio, né? Se tu imaginar uma porta, aí tu pegar uma caneta e tentar furar a parede para construir uma porta, vai ficar horrível, Talvez tu nem vai conseguir. Talvez consiga, mas vai ficar, nossa, horrível. Então, assim,
Aí tu vai chegar à conclusão que não tem como. Não é que não tem como. Não adianta só imaginar. Ou tu acha que a pessoa que construiu a Estátua da Liberdade construiu, foi fazendo e aí ela apareceu? Não, a pessoa imaginou a Estátua da Liberdade, ela alucinou na cabeça dela, criou uma imagem mental, uma ilusão de como é que ficaria, olhou para aquela madeira e começou a desbastar a madeira. Começou a desbastar o concreto, preparar o concreto para ficar naquele formato. Cristo Redentor, a mesma coisa, qualquer prédio foi assim. Qualquer coisa humana. A primeira roda também foi uma imaginação. Então a gente está sempre entrando nesse modo de imaginação. Só que a gente cria ilusões que nos atrapalham. E é essas que eu quero que tu olhe hoje. Essas ilusões que te atrapalham, eu quero que tu olhe se realmente elas são reais, e elas não são ilusões, por óbvio. Do tipo assim, se eu quiser sair voando, eu, sem usar um avião, ou um helicóptero, ou uma asa delta, por óbvio, eu vou cair. Então não adianta eu criar uma ilusão e dizer, não, eu vou provar que não existe ilusão e que eu não vou cair se eu me atirar de uma janela. Eu vou cair. Então não se atire. E essa é a questão. Ah, mas eu quero provar que o homem pode voar. Tá, e Santos Dumont que provou, e uma galera, tu pode voar, é só tu comprar passagem, tu entra no avião e voa. Isso é o homem voando. Ah, mas é que eu quero voar batendo as asas. Sinto te informar, tu não é um passarinho. Apesar que tem aquela música, sou menino passarinho, mas tu não é um menino passarinho. Então, desencana. Tu não vai voar sem um avião. Sem uma asa delta, sem um paraquedas. Só batendo os bracinhos, tu vai cair que nem uma jaca caindo do pé. E vai se espatifar no chão, e então eu espero que tu não faça isso. Então, olha para as ilusões que tu cria para impedir que tu seja feliz na tua vida. É esse convite que eu quero te fazer. Quais as ilusões que tu cria para impedir que tu alcance o teu sonho, os objetivos e seja feliz? Pensa sobre isso. E até amanhã.